Bem, pessoal, voltando então ao dicionário, né? A gente começa agora a letra M, e eu achei por bem a gente fazer uma discussão sobre manifestações. Como eram as manifestações dos anarquistas no Brasil no início do século XX? Quais são as dinâmicas que eles faziam e que eu particularmente acho que é um pouco diferente do que se faz hoje, né? E para isso, eu vou trazer elementos da geografia para a gente compreender que os operários anarquistas dos sindicatos do início do século XX, eles não tinham aulas de geografia, mas eles compreendiam muito bem de que sem a geografia, né, eles não conseguiriam fazer as suas manifestações, greves e assim por diante. Então, para isso, eu vou começar lendo um pedaço de um artigo, né, bem pequenininho, de um dos principais geógrafos, que é o Iver Lacoste, que é um geógrafo da linha da geografia crítica, né, geografia marxista. Inclusive, aqui ele fala muito bem uma parte do Elisée Reclus. E aí, esse livro é antigo, da década de 70, né? E aí tem um capítulo que chama Um Saber Estratégico em Mãos de Alguns. E aí ele vai dizer o seguinte: em numerosos estados, a geografia é claramente percebida como um saber estratégico, e os mapas, assim como a documentação estatística, que dá uma representação precisa do país, são reservados à minoria dirigente. Por quê? Porque, pessoal, a geografia que as crianças têm na sala de aula, que os alunos têm na universidade, é uma geografia sem estratégia. Enquanto a geografia dos militares, a geografia do Estado, a geografia do capital, claramente tem um objetivo, que é dominar, que é conquistar. Agora imaginem o seguinte: os anarquistas do início do século XX, aí eu já não vou dizer que eram influenciados por Reclus e Kropotkin, porque eu não tenho como saber, mas no caso do Kropotkin, a gente tem, né, jornais que eles tinham contato direto com ele, questionam a sociedade a partir de manifestações de rua, porque eles são contra o parlamento. Então eles acham que ocupando as ruas, né, o grito vai ser maior. Só que aí eu pergunto para vocês, mas como ocupar as ruas? De qualquer jeito? Sem uma coordenação? E aí eu vou mostrar como eles pensam essas ocupações. E aí eu vou colocar aqui, né, uns mapinhas, mas primeiro vamos colocar o que diz a plebe de 1917. Um meeting, não se tinha palavra ainda manifestação, o meeting anarquista não é um meeting comum, e só duas coisas podem e devem influir para que ele não seja levado a efeito: a morte ou a cadeia. Nada de autorização, e se ela intervém, só violentamente o possa dissolver. Entendem? Por que quando você vai fazer manifestação na rua, você precisa pedir autorização? A cidade não é de todo mundo? Por que que na cidade as classes populares têm que pedir autorização e, por exemplo, quando tem o final do ano na Avenida Paulista, a Rede Globo faz lá e ninguém liga? Porque quando você ocupa a rua, você tem uma estratégia, né, na manifestação. Isso é um problema para a elite. Porque você começa a tomar conta de uma cidade que a elite entende que não é sua. A elite entende que essa cidade pertence a ela. Só vê a questão do mercado imobiliário como que eles fazem com a cidade, né? Vão verticalizando ela dentro dos interesses de lucro deles, ok? Então, os anarquistas questionam aqui. E aí é uma resposta do Diário Popular, né? É um pouco antes, mas era recorrente dos jornais. Ele vai dizer o seguinte: em São Paulo pretende-se agora promover uma agitação declarando-se ela viva a carecer de vida. O fim encontra simpatia em todas as classes. Oxalá não se trate de perturbar a ordem. O que é perturbar a ordem para um jornal da elite? Perturbar a ordem é você ocupar as ruas e transformar as ruas, que devem ser feitas para passar carros, transeuntes, pessoas raivosas, gritando, com os punhos arregalados aqui, os punhos, e questionando a condição de vida que elas têm. É isso, basicamente, que é perturbar a ordem. O que é ordem aqui? Ordem é você ser uma pessoa que abaixa a cabeça,
sai tranquilamente da sua casa às 4 da manhã, volta tranquilamente da sua casa às 7 da noite, liga a televisão e assim por diante. Quando você começa a questionar esse sistema e se utiliza das ruas para fazer, né, esse questionamento, você cria uma geografia, né, contra o sistema. E essa geografia não pode vingar. E aí, como é que são essas manifestações para esses trabalhadores? Isso que é interessante a gente perceber. São manifestações que saem de diversos pontos, né, com horas marcadas. Por quê? Porque aí você consegue agregar a maior parte da população que estava na periferia e você obriga a polícia a se distribuir nos pontos. Quando você sai de um ponto e vai para o outro, o que faz a polícia? Ela te cerca no ponto inicial e ela te espera no ponto final. E ela vai te cercando conforme você vai andando. Tudo você está cercado por ela. Quando você sai de vários pontos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Você obriga a polícia a se distribuir. Então você faz uma organização geográfica da manifestação, obrigando a polícia, né, a ter que distribuir o efetivo dela. E isso, obviamente, cria um problema para a polícia. Ela vai ter que se reorganizar, porque não é isso que ela pensa. Mas só isso é feito por quê, pessoal? Porque no início do século XX, os operários parecem que compreendem que a geografia é algo estratégico, como diz aqui Villa-Costa, ainda na década de 70. É estratégico apenas para quem? Para o Estado e o capital. Não, mas esses operários entendem que ela é estratégica. Por isso que as manifestações não são quaisquer manifestações. Ah, eu vou lá e ando na rua. Não, eu ocupo a rua dentro de uma lógica. E para mim essa lógica é uma lógica espacial, né? E aí eu tenho um mapa para vocês verem como é que ele é feito. Então, tem uma coluna aqui no Bexiga, uma coluna aqui no Campos Elíseos, uma coluna aqui no Cambuci, uma coluna aqui no Brás, uma coluna aqui no Belenzinho. A coluna vão se encontrando e as colunas vão chegar até o centro, que é a região onde a polícia entende que não faz parte da população. Quem vai ao centro enquanto população é a população trabalhadora. Trabalha e volta para sua casa. Você não tem que fazer manifestação aqui. Vai fazer em outro lugar. Né? Só que os operários entendem que eles têm que se utilizar da geografia para fazer essas manifestações. Então, manifestação aqui tem uma questão anarquista e tem uma questão geográfica. Né? É ocupação do espaço. Você ocupa os espaços para chegar com várias colunas ao mesmo tempo numa região central. Se você sai de um único ponto e vai para um único ponto, o que acontece? A polícia vai cercando você. E aí fica mais fácil para ela te reprimir. Quando você faz isso, você cria uma desorganização no aparato policial. Beleza? Bem, mas não é só isso. Né? Aí vamos ver aqui, ó. Essa manifestação de ocupação. Olha como eles ocupam todas as ruas, né? Olha, não tem nenhum espaço na rua. Fica tudo ocupado por ele, com as bandeiras e assim por diante, né? Isso não pode acontecer. Por isso que a polícia exige autorização. E por isso que os anarquistas se negam à autorização. Por quê? Eles entendem que autorizar significa o quê? Você se submeter ao que a polícia compreende como necessário. E aí você o quê? Desarticula a organização dos trabalhadores. Por isso eles acham que você tem que tomar as ruas dentro de um processo geográfico de vários pontos que chegam numa área central, ok? Bem, só que eles também entendem o quê? Que as manifestações começam nas ruas, mas elas têm que ser, né, continuadas como um rastilho de pólvora para todo o território. E aí, na minha avaliação, ele sai de uma questão espacial para uma questão territorial. E é isso que a gente vai ver, por exemplo, quando eles fazem manifestações e greves na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então, tem várias cidades. O que eles vão pensar aqui? Como organizar essas manifestações para que os trens não consigam chegar na capital? Você não precisa em toda a cidade. Você vai nos ramais, então faz uma manifestação e para o ramal aqui, tanto esse eixo quanto esse eixo, o trem quando chega para. Ah, mas fala, mas tem esse eixo aqui. Aí eu faço uma paralisação aqui e outra
na principal cidade. Ou seja, você vai criando uma estratégia geográfica, né? Você vai usando a geografia a seu serviço. Para quê? Para que as manifestações tenham efeito e você consiga conquistar os seus direitos. Por exemplo, né? Na greve 17, como eu estava mostrando, começou na cidade de São Paulo e aí ela foi chegando em várias regiões. Por quê? Porque eles tinham um controle a partir da Federação Operária do Rio de Janeiro de telegramas que iam enviados para todo o país. E todas, então, as entidades de classe recebiam essa informação e faziam manifestações. Então, uma manifestação que era local se transforma numa manifestação regional, depois numa manifestação nacional, até internacional. Por exemplo, teve manifestações em Buenos Aires na época em apoio à greve 17. Ok? Bem, o que eu quero dizer com isso, pessoal, mostrando essas questões para vocês, né, para o vídeo não ficar muito grande. Né? Aqui é uma manifestação que a polícia exige que eles não passem na região central, né? Dá esse caminho para eles, para chegar no cemitério. Eles saem do Brás para chegar no cemitério, que é essa manifestação aqui. Ó. E aí o que acontece? Eles simplesmente descumprem a ordem policial e passam aqui no meio, aonde vai estar tem uma prisão, né? Tem uma delegacia de polícia, eles exigem que soltem os trabalhadores, fazem manifestações aqui na frente e eles continuam a caminhada deles até levar o corpo para o cemitério do Araçá. O que é isso, pessoal? Isso aí significa uma estratégia, né, geográfica. Então, a manifestação de rua não é qualquer coisa. Ah, vamos lá para a rua, todo mundo com bandeira e beleza. Se você não tiver uma estratégia geográfica, se você não pensar em como ocupar a cidade, você não consegue fazer com que a manifestação flua e principalmente tenha um efeito desejado. Ok? O que acontece hoje? As manifestações muito simplesmente sofrem repressão. Por quê? Porque elas saem de um ponto e vão para o outro. E aí a polícia consegue, então, organizar esse trajeto. Então, a ideia é desmobilizar a polícia no sentido de fazer com que as manifestações tenham o efeito que a gente quer, que é a conquista desses direitos. Aí eu pergunto, por que quase isso não acontece? Porque a geografia que se tem na escola e na universidade não é uma geografia estratégica, é uma geografia para os professores. Como disse, né, nesse livro aqui, o Yves Lacoste, né? Continuando. A geografia é percebida como saber estratégico e são reservados à minoria dirigente, seja do capital, seja do Estado. Ou transformamos a geografia para os trabalhadores, ou não vamos conseguir fazer com que essas manifestações cada vez mais tenham força. Então, abraço a todos e todas aí para discutir um pouco aí essa questão, né, das manifestações, né, falando então aí da letra M. Até mais.